A gente vai acompanhar agora uma reportagem preparada pela Mariana Jangiacomo, nossa correspondente, que acompanhou todo esse passo a passo do presidente Lula, o encontro dele com Joe Biden. Vamos acompanhar agora a reportagem. Joe Biden já estava à espera de Lula quando o presidente brasileiro chegou para a sua 5ª visita à Casa Branca, a primeira do mandato atual. Um encontro com forte simbolismo político. Biden foi um dos primeiros chefes de Estado a dar os parabéns a Lula pela vitória nas eleições e tinha a intenção de vê-lo antes mesmo de assumir a posse. Lula preferiu esperar. No encontro de 20 minutos, Biden e Lula falaram sobre os pontos em comum. O americano disse que a questão climática é o maior desafio dos dois países. O presidente brasileiro respondeu, citando que o governo adotou a política de desmatamento zero na Amazônia e fez duras críticas à gestão Bolsonaro sobre o meio ambiente. A defesa da democracia também foi amplamente abordada no encontro. Lula disse que os dois países devem trabalhar juntos para evitar que um 6 de janeiro, dia da invasão do Capitólio, se repita. Disse ainda que reassume o país depois de um presidente que se isolava internacionalmente e cujo mundo começava e terminava com fake news. Foi nesse momento a única interrupção de Biden no discurso. Ele deu uma risada discreta e disse, "Sounds familiar", ou seja, parece familiar. Depois, numa reunião ampliada, participaram ministros dos dois países. Havia a expectativa de um anúncio de recursos dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia, o que não aconteceu. Eu não discuti especificamente um fundo amazônico. Eu discuti a necessidade dos países ricos assumir a responsabilidade de financiar todos os países que têm florestas. Agora, o que eu posso dizer é que ele vai participar do Fundo Amazônico. Outros democratas, como o senador Bernie Sanders, também se encontraram mais cedo com Lula. Os assuntos foram meio ambiente e economia. E em entrevista exclusiva à âncora da CNN Internacional, Cristiane Amanpour, Lula afirmou pela primeira vez que a Rússia errou ao invadir a Ucrânia. Lógico que ela tem o direito de se defender. Lógico que ela tem direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. Ela não poderia ter feito isso. O presidente também tentou explicar por que negou o pedido do chanceler alemão Olaf Scholz para enviar munição do Brasil à Ucrânia. Eu falei, se eu mandar, eu entrei na guerra. Eu falei, se eu mandar, sabe, as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. E eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. São muitos os assuntos importantes, relevantes que o Lula tratou, tanto nessa entrevista, a nossa colega lá na CNN Internacional, quanto no encontro que teve com o Joe Biden. Não falei que era um timaço? Vem pra cá, Leandro Rezende, pra gente ir puxando o fio de toda essa meada, né, Leandro? Pra gente destrinchando um pouquinho os fatos. Vamos começar falando dessa defesa da democracia. É claro que Joe Biden tá lá nos Estados Unidos no fim de mandato dele, mas aqui no Brasil Lula tá só começando. Apesar disso, os momentos que vivem duas grandes democracias são bem semelhantes. E eles trataram um pouquinho disso, né? Queria te ouvir. E essa é uma convergência dessa conversa do Lula com o Joe Biden, Stephanie. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN nesse sábado. Essa é uma visita emblemática do governo Lula. Segundo a agenda internacional dele, ele começou pela Argentina, foi para os Estados Unidos, vai para a China. Não é à toa esse caminho, né, de ir nesses 3 países no começo do seu mandato. Primeiro, para restabelecer uma agenda local de cooperação Sul-Sul com o Mercosul. Depois, que foi o principal parceiro comercial do país, uma das maiores democracias do planeta e que tem um alinhamento histórico com o Brasil e uma influência muito grande sobre o nosso país. A terceira viagem com a China e aí para discutir com o nosso grande parceiro comercial, nosso grande parceiro econômico. Mas essa agenda de ontem com Biden, ela serviu para uma série de razões. E aí, das convergências entre Lula e Joe Biden, penso que a questão da democracia e da preocupação que ambos têm com o avanço da extrema-direita, da direita radical, né, nos dois países, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, talvez seja um dos temas mais sensíveis desse encontro entre Biden e Lula, a avaliação que ambos fazem de que a democracia está, sim, sob ataque, está sob risco e que existe uma extrema-direita, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que precisa ser isolada. Na entrevista que concedeu a Cristiane Amanpour, na CNN Internacional,
internacional, o Lula falou muito sobre o 8 de janeiro, né, mostrando que esse é um tema que não terminou. E é natural o paralelo entre o que a gente viu no 8 de janeiro aqui com o que aconteceu lá no Capitólio quando Biden foi eleito. Então, a agenda de uma direita que não aceita resultado eleitoral, que não tolera a democracia, é um problema dos dois países e os dois convergiram nisso, convergiram na necessidade de mudar ali a questão ambiental, mas tem ali aquela questão sobre a guerra da Ucrânia, né? O Biden é um aliado da Ucrânia e o Lula colocou uma outra posição do Brasil, mas ainda ali não exatamente dentro do que o governo americano esperava. E, Stephanie, agora pela manhã eu troquei mensagens, bati um papo aqui com a professora Fernanda Manhota, né, que sempre nos ajuda aqui nessas coberturas internacionais. Ela é coordenadora de RI da FAAP. Bati um papo rápido com ela e aí nessa questão da democracia, que foi o que mais me chamou a atenção dessa agenda, né, de defesa da democracia, ela alertou por o seguinte, né, é importante a convergência do pensamento de Lula e Joe Biden, mas o Brasil não pode ser tutelado na questão democrática pelos Estados Unidos. Então, sempre tem esse risco, né? A gente está falando da maior potência do planeta, nós não somos a maior potência do planeta. Então, o risco da tutela, ele sempre existe e ela alertou para isso também. E é importantíssimo, né, Leandro? Imagino que a gente siga nessa conversa de defesa da democracia em pé de igualdade, não como se houvesse uma hierarquia e a gente meio que sucumbisse ao que os Estados Unidos aplicam na sua realidade lá, que também é particular, né? Os Estados Unidos, eles são uma referência de modelo democrático para o mundo desde o século XVIII, né? Os Estados Unidos têm uma longa trajetória. E aí, até algo que ela disse que me parece muito relevante, na medida que você vê um avanço da extrema-direita lá, que há tantos séculos é referência de modelo democrático, de alternância de poder, de um sistema bipartidário que a gente tem dificuldade de entender, mas a gente sabe que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, que brigam lá pelos assentos no Congresso e pelo assento na Casa Branca. A gente entende isso, é fácil de... Tá na cultura, de uma maneira geral, né? Tá na indústria cultural, de uma forma geral. E aí, a partir do momento que esse modelo de referência da democracia, desde pelo menos o século XVIII, sofre um ataque como o Capitólio, é como se a extrema-direita do mundo pensasse, olha, isso é a avaliação da professora Fernanda Manhota, que eu achei bem importante, né? É como depois daquilo que aconteceu lá no 6 de janeiro, o mundo, né, a extrema-direita do mundo olhasse e falou, ó, aconteceu lá, então está liberado, dá para acontecer no restante do mundo também. Então, os Estados Unidos são, sim, uma caixa de ressonância, precisam, sim, liderar a luta contra essa cruzada antidemocrática que o mundo está vivendo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, mas não dá para ser tutelado por eles. Esse é o alerta que ela fez.